Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos trazer nesse vídeo números da pesquisa que foi feita lá em Fortaleza. Estamos tendo mudança lá, hein? Os dois primeiros colocados estão caindo, o que estava em terceiro e quarto cresceram, inclusive passaram agora para a segunda e terceira colocação. Então, a gente pode ter realmente uma mudança no possível segundo turno lá em Fortaleza, capital do Ceará, um dos principais estados do Brasil. E falarei também da nota que o Datena soltou a respeito do que aconteceu dele. Deu a cadeirada no Pablo Marçal, mas é bom destacar. Não que isso justifique a agressão, o próprio Datena diz aqui que, foi uma reação, né, que ele, inclusive, faria de novo, se fosse o caso, depois, na minha opinião, do crime cometido pelo Pablo Marçal contra o Datena. Eu expliquei no outro vídeo, mas vamos trazer agora aqui o que o Datena disse, na nota ali, escrita com mais calma, reforçando o que fez, disse que faria de novo nas mesmas circunstâncias. Mas antes, quer pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, manda o dedo no joinha para cima, não custa nada. Vai que não gosta, joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, pesquisa da Paraná Pesquisas. Paraná é o nome do instituto que fez a pesquisa em Fortaleza, capital do Ceará. Houve 800 eleitores entre os dias 12 e 15 de setembro. Tem uma margem de erro alta aqui de 3,5 pontos para mais ou para menos. Na pesquisa espontânea, você tem 50,5% de indecisos, 8,3% de branco, nulo e nenhum. E aí, você percebe que mesmo quem lidera com percentual baixo, o que indica que está meio que indefinido assim, o eleitor não está convicto do voto. Mas André Fernandes, do PL, o famoso raspa ser aquele lugar, né? Ele fez aí, ficou famoso com um vídeo falando raspar ali a região anal. Vamos usar aqui uma expressão assim, né? O Capitão Wagner, em segundo lugar, 9,8, mas tá tudo embolado aqui agora, que é do União Brasil. O Evandro Leitão, que é do PT, com 9,5. O José Sarto, que é o atual prefeito do PDT, com 9,3. Eduardo Girão, 1%, os outros menos de 1. Na estimulada, que é quando o Instituto traz a lista com os nomes, o entrevistado escolhe um daqueles. Aí nós temos, né, o Capitão Wagner liderando com 24, André Fernandes com 22,1, o Evandro Leitão com 19,4. Esses três, por conta da margem de erro, a gente pode dizer que estão tecnicamente empatados em primeiro, com o Capitão Wagner numericamente à frente. O José Sarto está em quarto, com 16,8, porém empatado tecnicamente em segundo. Por conta da margem, ele não poderia chegar no primeiro, mas poderia ultrapassar o segundo colocado. O Eduardo Girão, 3%, Chico Malta, 0,6%, Técio Nunes, 0,6%, Zé Batista, 0,3%, Jorge Lima, 0,1%. Comparando com pesquisas anteriores, é impressionante, né? Ver como os números têm mudado lá em Fortaleza, indicando uma questão que muitos esperavam, que é o Capitão Wagner, que é o famoso cavalo paraguai, começa liderando e sempre perde. Ele tinha em agosto 31,3, caiu em setembro para 28,5 e caiu na mesma pesquisa, no mesmo mês, mas outra pesquisa em setembro, para 24. Então, de um mês para o outro, o Capitão Wagner caiu 7,3 pontos. O André Fernandes, que é o indicado do Bolsonaro lá, está no acrescente. Então, tudo indica que, mantendo a tendência, deve ultrapassar aqui. O André Fernandes tinha 16,4, cresceu um pontinho, foi para 17,4, agora cresceu aqui 4,7, foi para 22,1. Então ele está 1,9 atrás do líder. Com uma margem de erro de 3,5, margem alta, repito, poderia estar em primeiro lugar. O Evandro Leitão, que é o candidato do PT, demorou a decolar nas pesquisas, né? A gente sabia que o apoio do Lula, uma figura muito popular no Nordeste como um todo, e no Ceará não é diferente. Tem o apoio de outras figuras também, populares por lá, Camilo Santana e tal. Governador é humano, nem sei se tanto assim, já que o humano não é tão bem avaliado, né? Então, mas tá lá agora o Evandro Leitão tinha 10, foi para 15,9, agora 19,4. Ele quase dobrou do mês passado para agora. E o José Sarto, atual prefeito, tinha 20,1, aí oscilou 1,3 para baixo e agora caiu mais 2, saindo de 20,1 em agosto e agora estando com 16,8. O Girão aqui, 3%, eu não vou nem perder muito tempo com os outros,
Não. Agora, vejam só, esse instituto ele não fez nenhum cenário de segundo turno. Mas ele fez uma pergunta interessante. Se o eleitor pudesse citar dois nomes, né, pudesse votar em dois, né, mais de um candidato, melhor dizendo, né, quem que ele votaria? Então fala um mais outro. Aí é curioso que o Sarto dispara. O atual prefeito não tá em quarto com os candidatos ali, mas quando pode citar um e mais ele, ou ele mais um, ele vai para 29,5. No segundo lugar é o capitão Wagner, com 24,1, que praticamente mantém o que tinha antes. O André Fernandes, 22,9, praticamente mantém. E o Evandro Leitão, 22, até melhora um pouco também em relação àquilo que aparece com todos os candidatos lá. Agora, aí alguém pode perguntar, como é que explica isso, William? Eu só tenho uma explicação. É do eleitor que, né, que se tá todo mundo e só pode escolher um, não escolhe o Sarto, que tem 16,8. Aí quando pode escolher mais de um, aí o Sarto sai de 16,8 para 29,5. Ou seja, tem muita gente que gostaria de votar nele, mas não vota por quê? Porque, infelizmente, tem muita gente que vota em alguém não porque gosta desse alguém, mas porque tem outro alguém que ela gosta e que está pedindo voto para esse alguém. Lula e Bolsonaro em Fortaleza. É o que explica o crescimento do André Fernandes. O que o André Fernandes fez da vida e fez como político para merecer a confiança de 22% dos eleitores? Francamente, né? Cita aí um feito dele como deputado federal que é. Não tem muita explicação. É o quê? É paixão pelo Bolsonaro, que se falar assim, vota no poste, o eleitor do Bolsonaro vai falar, eu vou votar no poste então. Alguém fala, Bolsonaro, o fulano, mas o poste ali ficou famosinho porque fez um vídeo andando a raspar a região anal. E na pandemia deu péssimo exemplo, quando estava todo mundo tentando se salvar, se proteger, estava lá nas praias, né, enfim, zombando do vírus, negacionista. Aí agora virou, opa, não, mas o Bolsonaro pediu para votar nele, então eu não quero nem saber, eu vou votar em quem o mito mandar. E acontece o mesmo com o eleitor, muitas vezes, que é fanático pelo Lula e que não quer nem saber. Se o Evandro Leitão, por exemplo, quando presidente da Assembleia Legislativa, fraquejou em relação a uma CPI para investigar a facção, o crime está tomando conta do Ceará. Quem mora no Ceará, comenta aqui embaixo se é ou se não é verdade. Então, você tem todo o direito de gostar do Bolsonaro, de gostar do Lula, de gostar de qualquer político, mas vamos pensar com a própria cabeça, pelo amor de Deus. Né? Alguém que, enquanto presidente da Assembleia, não teve pulso e coragem para investigar e para dar seguimento a uma CPI das facções, para investigar o crime organizado, né, da forma política também, a gente sabe que isso pressiona, é igual a CPI da pandemia. Não teve tanta coisa assim, não tem ninguém na cadeia com a da CPI, mas pressionou o governo Bolsonaro na questão das vacinas. Fez pressão, tinha lá o placar, alguma coisa teve de importante. E aí o Evandro Leitão fraquejou. E como é que você vai confiar em alguém que quer ser o prefeito de uma cidade que está passando por problemas na segurança pública, o atual prefeito até colocando lá a guarda municipal, negócio de guarda municipal armado, para tentar, que é tarefa do Estado, cujo governador era o Camilo Santana, do PT, agora é o Hermano de Freitas, do PT. Não estão dando conta do recado, e não é só lá, em vários estados, a gente tem que falar bem a verdade, de qualquer partido lá, e prefeitos estão tentando fazer alguma coisa, o Sarto está tentando. E aí, você vê o crescimento de duas figuras, a indicada do Lula e a indicada do Bolsonaro. Eu tenho certeza, pessoal, com todo respeito, você que gosta do Evandro Leitão e gosta do André Fernandes, faz parte. Mas deve ser uns 10%. O resto aqui tá indo na onda do porque o Lula pediu ou porque o Bolsonaro pediu. Infelizmente é assim que funciona, não só lá. Tem muita cidade que você vê aí, o fulano decolou. Por quê? Porque o líder de um lado ou o líder de outro pediu. E aí o eleitor, em vez de analisar, refletir o histórico de cada um, o que já fez, o que não fez, o que podia ter feito, qual que é a experiência. Já pensou, como é que você vai pôr Fortaleza para ser administrada pelo André Fernandes? Francamente. Olha, e por falar em falta de preparo para administrar uma cidade, lembra do Pablo Marçal, o coach perdido na montanha. Teve lá o episódio da cadeirada do Datena nele, não vou nem relembrar aqui, mas o Datena soltou uma nota. Mensagem ao povo de São Paulo. Não defendo o uso da violência para resolver um conflito. Essa é a regra e sempre a respeitei nos meus 67 anos de vida. Até o dia de ontem. Parênteses aqui para um meme que está circulando nas redes sociais. Marçal foi condenado, né, segundo consta aí, por aplicar golpes em idosos. E ontem tivemos um idoso aplicando um golpe nele. Fecha parênteses aqui da ironia, né?
porque torna-se difícil obedecê-la quando os limites de civilidade são rompidos e corrompidos por um oponente, infelizmente. Foi o que aconteceu na noite deste domingo durante o debate promovido pela TV Cultura. Pablo Marçal demonstrou em todas as situações a que teve oportunidade sua falta de caráter. Demonstrou ainda que é uma ameaça à cidade de São Paulo. Será detido no voto. Mas, a despeito disso, precisava também ser contido com atos. Foi o que eu fiz. Eu sou um cara de verdade e, com um gesto extremo, porém humano, expressei minha real indignação por ter, de forma reiterada, sido agredido verbal e moralmente por um adversário que, como todos têm podido constatar, afronta a todos com desrespeito e ultraje ao arrepio da ética e da civilidade. Eu concordo com o Datena aqui. O Pablo Marçal passou de todos os limites. Não que isso justifique a violência, que eu sou contra a violência. Mas o Pablo Marçal é inacreditável o baixíssimo nível desse cidadão que quer ser prefeito da principal cidade do país. Voltando para o Datena. As acusações que Marçal me fez diante de milhões de pessoas são graves e absolutamente falsas. Usando linguagem de marginais, Datena tem razão aqui, algo que lhe é tão peculiar, feriu minha honra e maculou minha família, já machucada pela perda de um ente querido, em decorrência do mesmo episódio, agora novamente imputado a mim de forma vil pelo meu adversário. Errei, mas de forma alguma me arrependo. Preferia, sinceramente, que o episódio não tivesse ocorrido. Mas, fossem as mesmas as circunstâncias, não deixaria de repetir o gesto. Resposta extrema a um histórico de agressões perpetradas a mim e a muitos outros por meu adversário. Espero, com minha atitude, ter mostrado de uma vez por todas o risco que a candidatura de Pablo Marçal representa para a integridade das pessoas, para a nossa democracia e para a sobrevivência de milhões de cidadãos que dependem da atuação da Prefeitura de São Paulo para ter uma vida menos indigna. Espero também ter lavado a alma de milhões de pessoas que não aguentavam mais ver a cidade tratada com tanto desprezo e desamor por alguém que se propõe a governá-la, mas que quer mesmo é saqueá-la de braços dados com crime organizado. Continuarei a disputa pela Prefeitura de São Paulo para realizar meu sonho de fazer de São Paulo uma cidade melhor, que ofereça uma vida digna aos que mais precisam, e também para defender a nossa democracia ameaçada por figuras como Pablo Marçal, que querem o obscurantismo e não o bem da cidade e de sua população. Nota dura, mas com palavras, eu acho aqui, ele reconhece o erro, que é melhor não ter acontecido, mas ele se justifica, diz que faria de novo, mas a reflexão aqui é que eu concordo no que ele fala a respeito do Pablo Marçal. Eu acho que é uma figura que não tem nenhum interesse no bem das pessoas, que quer se aproveitar, caso chegasse ao poder, de alguma forma para vantagem pessoal. É a minha opinião, não sei o que vocês acham, deixa aqui embaixo. Gente, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.